na live Café com Juarez, Descomplicando o Direito. Hoje chegou o momento muito pedido por muitas pessoas. Juarez, tu que atua no júri, conta para nós o que acontece no Tribunal do Júri, né? Quais são os pontos que mais chamam a atenção das pessoas no Tribunal do Júri? Então, depois de quase 30 anos atuando no direito criminal, atuando nas mais variadas linhas do direito criminal, o Tribunal do Júri sempre foi o que fez a minha, vamos dizer assim, a realização. Claro que ao dirigir a equipe de advogados previdenciaristas que cuidam das aposentadorias, tu cumpre a função social de resolver dores das pessoas, a você trabalhar dirigindo, sendo CEO do escritório Juarez da Silva Advogados, e você trabalhando as áreas empresariais, agronegócio, trabalhista, direito civil, direito do consumidor, tudo isso é de extrema satisfação. Mas o Tribunal do Júri sempre mexeu comigo. Sempre mexeu comigo. Eu lembro até hoje do meu primeiro júri. Então, a live de hoje é para falar daquilo que as pessoas desconhecem do Tribunal do Júri, né? Muitos questionamentos, aquilo que ninguém te conta que acontece lá nos bastidores, né? Como se forma, o que pensa o jurado que foi sorteado para atuar no Tribunal do Júri? Ele sente emoção, não sente emoção, né? Tudo isso tem relevante importância na atuação técnica, né? As pessoas pedem, mas e o Tribunal do Júri, o advogado faz um teatro lá? É teatro que vale? É falar bonito que vale? E, na verdade, não é falar bonito, né? Existe toda uma técnica, todo um preparo que antecede o Tribunal do Júri. Eu gostei das minhas lives, um post até que está hoje postado lá no meu perfil, que eu disse isso até foi num júri lá em Santo Augusto. Eu disse, a justiça pode ser cega, mas não para bons argumentos. Então, o Tribunal do Júri tem muito de emoção, tem muito de sentimento. A atmosfera que toma conta do Tribunal do Júri naquele momento que abre o portão da sala do Tribunal do Júri, cria-se uma atmosfera. Tem acusação com o Ministério Público, tem o juiz que preside os trabalhos, tem o advogado, o réu e os 7 jurados, que vão ser escolhidos, né? São 25 sorteados para a sessão do Tribunal do Júri e sorteados 7, né? Aí as pessoas se perguntam, mas esses jurados não entendem nada de legislação, não entendem nada de lei, como que ele vai julgar? É justamente esse que é o espírito da legislação. E olha, o Tribunal do Júri consta lá na nossa Constituição. Esse jurado não entende nada de lei, e é justamente isso, aí é que está a essência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele busca trazer o conhecimento, a soberania do decisum através da vontade popular, daquela pessoa, daquele comerciante, daquele professor, daquele agricultor, daquele profissional liberal, daquele empresário que não conhece as minúcias da legislação, mas conhece as minúcias da vida humana.
Então, aquela atmosfera que toma conta do salão do tribunal do júri, da sala do tribunal do júri, ela, ela tem uma magia, tem um encanto, tem uma dor, tem emoção, tem técnica, tem lei e tem o destino das pessoas. É uma mãe chorando, é um pai chorando, é um irmão chorando, uma irmã chorando, tanto daquele que perdeu muitas vezes o seu ente querido, né, como aquele que está afastado do convívio com aquele que está sendo acusado. Tem choro de todos os lados, tem dor de todos os lados. Por isso que a sensibilidade do profissional, do advogado, da advogada no plenário do júri, ele abrange as mais diversas vicissitudes da alma humana, da religião, da política, da economia, do credo que cada um acredita, né? E isso cria toda aquela atmosfera. E aí a imperiosidade de ser decidido o teu destino por uma pessoa do povo. O Tribunal do Júri tem várias versões históricas, mas a principal é que lá na Inglaterra, em Idos, só o Estado estava acusando e condenando o cidadão. Era necessário, naquele momento, que o povo, a sociedade participasse do julgamento para que tirasse do julgamento, tirasse o Estado, o poder estatal do julgamento e colocasse o povo para julgar, né? Então, essa influência que nós trouxemos da Inglaterra no direito inglês, uns falam que é do direito grego, do direito romano, mas as vertentes que eu me filio é do direito inglês, né? O nosso direito tem a sua raiz no direito romano, mas o Tribunal do Júri tem toda essa peculiaridade, né? Então, o Tribunal do Júri, sorteado os homens do povo, as mulheres do povo é que vão julgar aquele tipo de crime contra a vida. Aí as pessoas, mas por que só crime contra a vida? É essa a peculiaridade especial que define o Tribunal do Júri, são os crimes contra a vida. O crime contra o patrimônio, o crime contra a honra, os outros crimes não são abarcados pelo Tribunal do Júri. Perfeitamente entendível a curiosidade das pessoas em relação àquilo que acontece no Tribunal do Júri, né? Muitas vezes as pessoas me questionam, sim, mas e o réu ficou quieto? Ele poderia ficar quieto? Pode. O réu pode permanecer calado. Ele tem o direito de permanecer em silêncio no momento do seu interrogatório. Mas aí alguns me questionam, mas ele falou, ele disse o nome dele. Normal que as pessoas tenham dúvidas, né? Se preocupem como que acontece o sorteio, por que que o advogado rejeita, o que que acontece? São 25 pessoas convocadas para a sessão do Tribunal do Júri. A acusação e a defesa podem rejeitar, na hora do sorteio, três dos sorteados, sem qualquer motivação, por sua livre convicção. Por exemplo, num feminicídio, muitas vezes a promotoria, num crime de feminicídio, sorteado uma mulher, a promotoria aceita. A defesa pode entender que pode ser prejudicial a ela.
aquela mulher não acata. Ok, já foi uma das possibilidades. Daqui a pouquinho, o Ministério Público sorteia, quer dizer, no sorteio, no sorteio vem um jurado seguinte, um homem. E o Ministério Público analisa, bem, o estilo conservador, a profissão dele é essa, a religião dele é essa, e eu acho que esse, por livre convicção do Ministério Público, da acusação, eu acho que esse vai ser prejudicial porque quem sabe, pode ser subjetivo, vai proteger, o homem. E ele também rejeitar. E assim, sucessivamente, até que se esgote as três exclusões, vamos dizer assim, nem é o termo mais correto, exclusão, mas até que cada parte possa rejeitar, vamos dizer assim, três jurados sorteados. Pode ser alegado outros impedimentos, outras alegações, desde que comprovadamente, naquele momento ali, para, vamos dizer assim, que, a, que, o, que um dos jurados tem um parentesco com o réu. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Aí, esse jurado já deveria ter se manifestado anteriormente desse parentesco e desse impedimento. Mas se ele não quiser, pode o Ministério Público e pode o advogado também pedir, né, que esse jurado não venha atuar. Então, feito isso, vai-se em seguida, forma-se o conselho de sentença, os 7 jurados, e aí vai sempre fala primeiro. Por que a acusação fala primeiro? Porque a ampla defesa requer que primeiro se esgote a acusação, quer dizer, se esgote a acusação, vai-se para a ouvida das testemunhas, as perícias, toda a instrução parte primeiro da acusação para depois a defesa se manifestar. Depois, no momento das sustentações, no momento das alegações de cada parte, primeiro também a acusação, né, o Ministério Público, assistência do Ministério Público e depois a defesa. Né? Então, é esse ritual que vai criando a atmosfera do júri, da sessão do tribunal do júri, e as pessoas ficam ali assistindo, ficam ali muitas vezes sofrendo. É um filho que está sendo julgado, é um filho que foi assassinado ou que sofreu uma tentativa de homicídio. Tudo isso eu chamo de criar a atmosfera do júri, né? Aquilo que ninguém te conta, que é o mais importante. As diferentes situações, quando você assiste muito filme americano, o direito americano tem uma escola diferente. Tu vê decisões de direito civil, de família, num tribunal semelhante, muitas vezes, à prática dos tribunais do júri do Brasil. Então, existe uma diferença das escolas americanas para a escola brasileira, o modo de se posicionar referente ao júri popular. Né? O júri popular do Brasil é tão somente para aquelas questões dos crimes contra a vida, homicídio, feminicídio, infanticídio, né? Outras participações que atentem contra a vida da pessoa. Portanto, é imperioso que nós se pergunte, mas por que determinada pessoa foi absolvida? Por que tal pessoa tinha cara de inocente e foi absolvido? É que o tribunal do júri é feito de técnica, é feito de emoção,
é feito de acontecimentos que muitas vezes as pessoas que conhecem o caso pela imprensa, mas não conhecem a situação do processo, dos autos. Uma coisa é o cidadão ser condenado pela imprensa, pela opinião pública, vamos dizer assim. E outra coisa é o processo, os autos do processo, que ali consta verdadeiramente tudo o que aconteceu naquela situação. Não vou dizer 100%, mas é o lugar onde se encontra mais dados, é o lugar mais assertivo, é o local mais apropriado para se extrair um conceito mais próximo da verdade, porque eu vejo que a verdade absoluta vai ser difícil extrair de qualquer situação prática. Então, e aí, como é a conduta dos jurados, Juarez? Os jurados podem conversar entre si, podem atender telefone, o júri pode, o júri pode, tem que terminar no mesmo dia. O júri, não, o júri pode se desdobrar por vários dias. Inclusive, já participei de algum júri que começou, o jurado foi para o hotel, para no outro dia continuar o júri, né? E o jurado tem que se manter incomunicável, não pode trocar ideias e opiniões entre ele e os outros jurados, diferente muitas vezes que a gente assiste nos filmes, né? E a opinião dele não pode sair, não deve sair nem na imprensa, nem nos meios de comunicação, na imprensa, ou entre os colegas jurados, né? Então, tudo para garantir a lisura do julgamento popular. E o jurado, ele deveria. Muitos defendem que o jurado deveria fazer um curso antes para entender de lei. E eu já defendo ao contrário, não. A essência do tribunal do júri é esse júri popular. É esse saber da vida, saber do ser humano. Essa é a essência do tribunal popular, do tribunal do povo, né? Então, essa é a essência na medida em que você é, prepara tecnicamente o jurado, ele está perdendo essa essência. Ele está virando um técnico da lei. E nós não precisamos do técnico nesse momento. Nós precisamos de um homem ou de uma mulher do povo para julgar o seu semelhante. Juarez, você não fica nervoso na noite que antecede o júri? Consegue dormir na noite que antecede o júri? Eu sempre digo que para você ter tranquilidade na noite anterior, para você ter tranquilidade no momento anterior, ter tranquilidade no júri, você tem que estudar com extrema profundidade todo o processo, toda a situação, visitar o local onde aconteceu os fatos. Isso é muito importante. Eu vejo muitas vezes situações onde aconteceram injustiças, porque o profissional foi pego, colhido de surpresa, na última hora foi convocado para fazer o júri, não pôde conversar, ou minimamente conversou com o acusado, não conhece o local onde aconteceram os fatos, não pôde fazer a vistoria no local, não pôde estudar o processo, os autos com profundidade, né? Porque você precisa estar preparado, você precisa estar com todo aquele processo, com todas as variáveis, com todas as peculiaridades daquele processo na cabeça.
num cronograma organizado, num fluxo de fala organizado. Então, Juarez, falar bonito ganha júri? Não. Você falar de forma organizada e tendo estudo técnico, eu insisto sempre muito nisso, estudo técnico, ajuda e define muitas vezes a, a liberdade do acusado. Mas falar bonito, ou se não falar gritando, ou se não falar blasfemando, ou se não falar xingando, excessivamente gesticulando, não resolve. Muitas vezes você vê teatros para vender, se vender profissionalmente, pouco se importante, essa é uma crítica que eu tenho, contundente, né? Se faz um teatro para se vender, né? Mas está se pouco preocupando com o resultado daquele teatro. E a humanização de quem trabalha com o tribunal do júri, com a sessão do tribunal do júri, é você se colocar na pele daquela pessoa e não defender o fato, não defender o tipo de crime que possa ou não possa ter acontecido. Você defende que o cidadão tenha garantido que as provas que lhe cabem sejam apresentadas no tribunal do júri, garantido que a lei que possibilita a ampla defesa e o contraditório lhe seja possibilitada. É isso que o advogado criminalista defende. O advogado criminalista não defende o crime. O advogado criminalista não defende o crime. Ele defende a aplicação correta da lei. Ele defende que qualquer ser humano que seja acusado tenha garantido o direito da ampla defesa e do contraditório. O que é isso, Juarez? O que é isso no tribunal do júri? Significa que se uma pessoa é levada ao tribunal do júri, está escrito na lei, está escrito na Constituição que ela tem direito a se defender. E o advogado criminalista vai fazer exatamente isso. Ah, mas o advogado criminalista defende crime. Não defende crime. O advogado criminalista não defende crime, né? Agora, vem aqui uma questão levantada aqui pelo Jean Pitinini, que no caso de alguém preso preventivamente ser absolvido no tribunal do júri, cabe alguma indenização contra o Estado? Na verdade, Jean, o Estado, naquele momento em que ele está cumprindo com a obrigação dele de ter um inquérito policial, um relatório do delegado, enviar para o juiz envia para o Ministério Público pede a prisão preventiva, o Estado está cumprindo uma obrigação dele. Então, por mais que depois essa pessoa seja presa preventivamente e seja absolvida no tribunal do júri, a jurisprudência dos nossos tribunais tem dito, veja bem, eu até discordo um tanto disso, mas a jurisprudência dos nossos tribunais tem dito que não cabe indenização porque o Estado fez o seu papel que lhe cabe na Constituição. Primeiro, fazer o inquérito policial, fazer o relatório do delegado, enviar para o juiz, o Ministério Público, de posse desse relatório, faz a denúncia por um homicídio, vamos dizer, um homicídio qualificado. Essa pessoa é presa preventivamente, esse acusado, vai para a cadeia e aguarda o júri lá da cadeia. Passado um ano, hipoteticamente falando, é marcada a sessão do tribunal do júri, esse acusado vai para o júri e lá no júri ele é absolvido no tribunal do júri. Aí se entende que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, tem dito que o Estado não tem o que indenizar porque ele cumpriu com a sua obrigação estatal de investigar e denunciar essa pessoa. E transferiu para o júri popular a decisão. Então, o Estado, nesse caso, não agiu de forma que venha a descumprir a legislação. Ele agiu no cumprimento de um dever legal. Tá bem? Mas excelente questionamento. Pessoal, bem tranquilo, se algumas pessoas que estão assistindo tiver algum questionamento, muito tranquilo. Na medida do possível eu vou respondendo, porque eu acho que são questões que, que norteiam, que as pessoas têm dúvidas, que as pessoas gostariam de ver esclarecida, principalmente essas questões do Tribunal do Júri, que nós não temos assim uma grande produção de material, de divulgação e de informação nesse sentido. Falando nisso, eu vou deixar aqui já quem escrever nos comentários só quero, agora ou depois, quando a live estiver salvo, eu vou compartilhar com vocês um e-book sobre o Tribunal do Júri, né, explicando tudo isso que eu estou falando hoje aqui. Esse e-book pode compartilhar ou me pedir através do direct que eu envio para vocês, tá bem? Então é só comenta quero que a gente já envia esse e-book, que é um resumo de 20 e poucas páginas, explicando de forma resumida e bem didática, sem tecnicismo, sem juridiquês, como que funciona o Tribunal do Júri. Porque o objetivo da live Café com Juarez, Descomplicando o Direito, é justamente isso: levar para as pessoas das nossas comunidades como que funciona a lei, quais são os bastidores da lei, né? O que você precisa saber sobre o júri, curiosidades do Tribunal do Júri, né? Graças a Deus tem diminuído e muito os homicídios em nosso meio, mas estamos vivendo algumas realidades em algumas cidades que, em virtude da, da, das rotas de tráfico, de facções, a vida humana perde o sentido em alguns lugares. E aí, novamente, se o Tribunal do Júri está ali atuante para julgar, né? Então, entre tantas e tantas e tantas e tantas situações do Tribunal do Júri, uma das mais importantes é a possibilidade da pessoa sensibilizar os do povo, vamos dizer assim, sensibilizar o Tribunal Popular quando nos outros crimes, vamos dizer, um roubo, um furto, um crime contra a honra, quem vai julgar é um juiz ou uma juíza técnica, muitas vezes friamente vai analisar, e analisa friamente porque é esse papel que ele incumbe como representante e como em cumprimento da jurisdição que lhe é atribuída. Um juiz vai julgar de forma fria, técnica. Claro que tem todo o componente emocional de qualquer pessoa, mas entendo eu, penso eu, e com a experiência que tenho, é que com o passar dos anos, o magistrado, a magistrada, julgando uma vez, duas vezes, 10 vezes, 100 vezes, 500 vezes, ele perde um pouco daquele conteúdo emocional do primeiro julgamento. Ele perde um pouco do conteúdo emocional daquilo que tem essencialmente as pessoas do povo. O júri, então, eu chamo de instituição, a instituição do júri. O júri não é somente liberdade, não é somente absolvição. O júri é um instituto. Vez por outra surge no Brasil correntes contrárias ao Tribunal do Júri. E, graças a Deus, os deputados, a Ordem dos Advogados, sempre trabalha no sentido de manter, de trabalhar, de segurar essa instituição do Tribunal do Povo.
Gente, então, repito mais uma vez, eu tenho, quem quiser receber um e-book de forma resumida, em PDF, comenta no direct aí que eu vou enviar para vocês. Você que conhece alguém, tem um amigo que tem interesse, pede também para assistir a minha live. Compartilhe essa live, que vai ficar salvo aqui no meu perfil. Compartilha com o teu amigo, envia para pessoas que têm interesse, que gostariam de ter mais instruções e informações sobre o Tribunal do Júri. Recebi até algumas mensagens agora de Joreza, eu quero que tu fale mais também sobre... Tu está falando muito bem sobre dívidas rurais, as dívidas dos empresários, as dívidas das pessoas físicas, o superendividamento, né? Gente, eu dei uma pausa hoje para falar do Tribunal do Júri, porque era um assunto que eu vinha devendo para as pessoas há muitos e muitos dias já. Então, eu tenho feito live todas as quintas-feiras de manhã. Estou estudando a possibilidade de fazer mais uma ainda essa semana, quem sabe, se hoje à noite ou amanhã à noite, mas a posterior vamos avisar sobre o crédito rural, dívida rural, e a semana que vem falamos de novo sobre júri, depois vamos falar de novo sobre dívida dos empresários, dívida das pessoas físicas, porque é isso aí, é levar informação. Muito obrigado aos que nos ouviram. Eu sempre digo que é uma oportunidade de falar para as pessoas, dizer para as pessoas, comunicar, levar informação. E agradeço a oportunidade. Um abração a todos.